Muito boa tarde para você, está no ar o Tarobá Esporte. Hoje é segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026, muito bom ter a sua companhia. Segunda-feira é assim no Tarobá Esporte, sempre um programa movimentado com muita bola na rede, afinal de contas, no fim de semana a bola rolou pelos campeonatos estaduais. Mas eu quero trazer aqui informações a respeito do nosso campeonato paranaense, até porque no fim de semana foram realizados os jogos de ida das semifinais. Ontem, destaque por empate em 2-2 entre Londrina e Atlético Paranaense. Quem acompanhou essa partida de pertinho foi o Fernando Baricatti, repórter nosso lá da TV Tarobá em Londrina, e ele chega aqui no Tarobá Esporte para contar como foi essa partida de ontem. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano, e a todos que estão ligados na Tarobá. Londrina e Atlético ficaram no empate pela primeira rodada da semifinal do Paranaense. No Estádio do Café, 2-2. O começo do jogo foi agitado e melhor para o Londrina, que com apoio de quase 12 mil torcedores, saiu na frente logo aos 10 minutos. Em cobrança de escanteio curto, Vitinho achou Bruno Santos, que cabeceou para o meio da área. André Luiz completou para fazer o primeiro gol dele com a camisa alviceleste. Mas o Furacão reagiu logo e aproveitou os vacilos da defesa do Leque para virar. Duas vezes com Chiquete. A primeira, depois de falha do lado esquerdo da defesa do Tubarão. E aos 21 minutos, depois de aproveitar a bobeira de Maurício. Pouco inspirado, o Londrina só foi voltar a ter chances na segunda etapa. Aos 19 minutos, a bola bateu na mão de Claudinho e dentro da área é pênalti. Mas na cobrança, Iago Teles mandou na trave. A torcida não desanimou e o Tubarão também não. E o empate veio com um golaço de Lucas Marques aos 28. Mas ficou por isso mesmo. Fim de jogo, 2-2. O Londrina agora vai ter a difícil missão de vencer o Atlético na Arena da Baixada, se quiser ir à final. Luciano, eu volto com você. Baricatti, jogo de volta então entre Atlético e Londrina no próximo domingo, dia 22, na Arena da Baixada, como disse o Fernando. O Chiquete do Atlético, inclusive, agora é um dos artilheiros do Campeonato Paranaense com 5 gols. O outro jogo da semifinal também terminou empatado em 2-2. Mostrar para vocês aqui o empate entre Operário e Coritiba. Esse jogo, então, no Germano Krieger, Pedro Rocha, reforço do Coxa para a temporada, fez 1-0. Coritiba abriu 2-0 no placar, de novo com ele. Pedro Rocha, agora de cabeça. O Operário que trouxe de volta o atacante Pablo, aliás, trouxe de volta ao futebol paranaense. Bosquilha descontou na cobrança de pênalti. Como eu dizia, o Pablo, que jogou no Atlético Paranaense, jogou no São Paulo, jogou no Sport, agora é reforço do Fantasma, foi apresentado na sexta-feira, 2-1, mas o Gabriel Feliciano deixou tudo igual. Belíssimo chute de longe com desvio, o lateral esquerdo então empatando para o Fantasma, 2-2. Jogo de volta então no próximo sábado no Couto Pereira. Desse confronto sai o primeiro finalista do Campeonato Paranaense de 2026, tudo indefinido no estadual. E do Campeonato Paranaense agora a gente vai para o Campeonato Paulista, porque ontem teve a realização da última rodada da fase classificatória, foram definidos os outros 4 classificados para as quartas e também os duelos da próxima fase. Nada de grandes clássicos nas quartas de final do Campeonato Paulista. O derby entre Corinthians e Palmeiras até que se desenhou. Isso porque o Timão terminou a fase classificatória no 5º lugar com a vitória por 1-0 sobre o São Bernardo fora de casa. O Timão até tomou um susto, já que o São Bernardo teve um gol anulado. Mas no finzinho da partida, André pegou a sobra, bateu de primeira da entrada da área e garantiu a vitória do Corinthians. Na próxima fase, o Timão vai enfrentar a Portuguesa. Por pouco não cruzou com o Palmeiras. O Verdão recebeu o Guarani na Arena Barueri e saiu atrás do placar. Luca pegou o rebote e fez 1-0 para o Bugre, resultado que colocaria o time de Campinas nas quartas. Mas Flaco Lopes aproveitou o passe de cabeça de Ramon Sousa e empatou o jogo 1-1. O resultado deixou o Verdão com a segunda melhor campanha com 16 pontos e agora pega o Capivariano. O Guarani ficou fora das quartas de final. O empate do Palmeiras foi bom para o Santos, mas o Peixe fez a parte dele com sobras e rebaixou o Velo Clube com a goleada de 6-0 na Vila. O primeiro foi de Gabriel. Ele apareceu atrás da defesa e só escorou para as redes, 1-0. O segundo foi de Moisés de cabeça. Tassiano também de cabeça deixou dele. Segundo tempo, Gabriel Menino acertou um lindo chute de primeira e fez mais um para o Santos. Gabriel fez o segundo dele no jogo, um golaço, batida no ângulo. E Rolheiser bateu de primeira para fechar a conta, 6-0.
Com a goleada, o Santos avançou em 8º lugar com 12 pontos e vai enfrentar o Novo Horizontino. O líder do Campeonato Paulista fechou a primeira fase com derrota. O Novo Horizontino tomou um 3-0 do Bragantino, gols de Isidro Pita, escorando o cruzamento da direita, Gustavo Marques, de cabeça, e do goleiro Cleiton em cobrança de pênalti. Que pancada no ângulo! Os dois times terminaram a fase classificatória com 16 pontos, mas com mais vitórias, o Novo Horizontino foi o primeiro e pega o peixe. E o Bragantino é o terceiro e terá pela frente o São Paulo. O Massa Bruta é o único time invicto no Paulistão. O tricolor paulista garantiu a sexta vaga com a vitória por 2-1 sobre a rebaixada Ponte Preta fora de casa. Lucas Ramon apareceu na grande área e fez o primeiro do São Paulo. Caleri concluiu com desvio para fazer o segundo do tricolor. Brian Borges dominou e acertou um chutaço para descontar 2-1 placar final. A Portuguesa garantiu o quarto lugar com a vitória por 2-1 sobre o Mirassol fora de casa. A Lusa vai enfrentar o Timão e o Mirassol ficou de fora das quartas de final. Foi uma vitória de virada. Negueba abriu o placar para o Mirassol. Maceió e Everton viraram para a Lusa. Para fechar, o Capivariano também se classificou para as quartas. Derrotou o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 fora de casa e avançou com o 7º lugar com 13 pontos. Vai ser o adversário do Palmeiras na próxima fase. São Paulista, então, vai confirmar as datas e os horários dos jogos das quartas de final. Lembrando que serão em partida única. Então, só reforçando aqui as quartas de final do Paulista. Novo Horizontino e Santos, Palmeiras e Capivariano, Bragantino e São Paulo e Corinthians e Portuguesa. E agora eu quero falar do pão de alhozinho, porque toda a brasa acesa e o pão, aquele pão de alho na mesa é sinal do verdadeiro churrasco, sabor do churrasco brasileiro. Todos eles têm uma receita original que traz o gosto dessa celebração nacional. Como eu disse, pão de alhozinho. E agora, gente, tem novidade chegando para acender ainda mais esses momentos. Eu estou falando da linha Todo Churrasco. Então corra, garanta o pão de alhozinho num dos supermercados aí da sua cidade. Toda a brasa acesa com pão de alho na mesa. É sinal do verdadeiro sabor do churrasco brasileiro. E só tem uma receita original para aproveitar com gosto toda essa celebração nacional. Pão de alhozinho, o sabor que acende todo churrasco. Pão de alhozinho, sabor que acende todo o churrasco. Gente, vamos por um rápido intervalo agora. Depois do break, vamos trazer informações do Campeonato Gaúcho. O Inter ganhou bem do Ipiranga. Grêmio e Juventude terminaram empatados em 1-1. Gols aqui no Trabalho Esporte depois do intervalo. De volta com o Trabalho Esporte, abrindo espaço agora para o Campeonato Gaúcho, porque a bola rolou ontem para os jogos de ida das semifinais. Vamos ver como foram os jogos de ontem. O Grêmio empatou em 1-1 com o Juventude. O Grêmio fez 1-0 com o TT, mas esse foi o gol do Patrick, deixando tudo igual para a partida de volta. Então, no próximo domingo vai ser no Alfredo Jagoni. Esse foi o gol do TT de cabeça. Depois o Patrick garantiu o empate do Juventude dentro da Arena Grêmio. Então, como eu disse, jogo de volta no próximo domingo. A outra semifinal foi realizada em Erechim. E o Internacional conseguiu uma boa vitória, não vencia o Ipiranga lá no Colosso da Lagoa desde 1992. Fez 1-0 então com o Brian Aguirre. Depois teve esse belo gol do Thiago Maia, 2-0 para o Internacional, em cima do Ipiranga, que conta com esse jogador do Cascavel, o zagueiro William. E no segundo tempo, depois desse cruzamento, o goleirão Zé Carlos fez contra o Internacional, então com esse 3-0. Tem aí a vantagem de poder perder por 2 gols de diferença no jogo de volta, que vai ser no Beira-Rio, no sábado às 6h30. Então, desse confronto sai o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho. Já estamos vendo, então, a semifinal do Campeonato Carioca. Quartas de final ontem, o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo. Lucas Paquetá fez o primeiro dele com a camisa do rubro-negro. O Botafogo empatou com Alexander Barbosa de cabeça. E o Pulgar garantiu a vitória por 2-1, resultado então que colocou o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca, vai pegar o Madureira na próxima fase, e o Fogão está eliminado, volta as atenções para a Libertadores da América. A outra partida das quartas de final foi no sábado entre Vasco e Volta Redonda. Volta Redonda saiu na frente do Vasco, aí o gol do time do interior, mas o Vasco conseguiu o empate, 1-1, resultado que levou a decisão para os gols do Spinelli, reforço do Vasco agora para a temporada. 1-1, decisão por pênaltis
com o Vasco vencendo por 5-3, avançando para a semifinal. O Vasco então espera o outro semifinalista que sai do confronto de hoje entre Fluminense e Bangu, esse jogo às 6 da tarde. Para fechar o nosso giro de gols, o Campeonato Mineiro teve também a última rodada no fim de semana. Campeonato Mineiro, definição da primeira fase. Na visita ao Itabirito, o Atlético, sob o comando do interino Lucas Gonçalves, atropelou Vitor Hugo de cabeça. Hulk em cobrança de falta do meio da rua e Gustavo Scarpa trataram de abrir 3-0 só no primeiro tempo. Na volta do intervalo, teve mais do Hulk, o segundo dele foi também o quarto do Galo no jogo. Cobrando pênalti em Reinier, hat-trick do camisa 7, agora vice-artilheiro do estadual com 4 bolas nas redes. Em outra penalidade, por toque no braço de Felipe Camargo, como o Hulk já tinha deixado o campo, Cassierra assinou o sexto. E o sétimo foi de Renan Lodge, pancada de fora. Só depois de tudo isso, reação do Itabirito, cara a cara com Everson, Romário tirou o time da casa do zero. E com cruzamento de Denzel Washington, Apolinário amenizou um pouco mais a goleada, 7-2. E o Atlético garantiu a primeira posição do Grupo A. Na semi terá pela frente o América, que no confronto direto pela classificação do Independência viu o Norte sair na frente na cabeçada de Yuri Merlin já nos acréscimos. Em seguida, pênalti para o Coelho assinalado sobre Paulo Vitor. Iago defendeu a primeira cobrança, só que o VAR pegou a invasão milimétrica e na segunda batida, Val Soares não perdoou. 2 minutos mais tarde, outro penal sobre Paulo Vitor. O próprio Val Soares, dessa vez sem emoção, completou 2-1 e avançou a América. Outro semifinalista, o Cruzeiro, vaga carimbada com o triunfo sobre a URT em Patos de Minas. Com assistência de Gerson, o artilheiro Caio Jorge marcou pela 5ª vez no estadual. Ainda antes do intervalo, aproveitando o lançamento do campo de defesa em posição legal, Arroio invadiu a área e aumentou a diferença. Após uma expulsão para cada lado, Mateuzinho da Raposa e Pedro Henrique, no 10 contra 10, a URT só diminuiu com Matheus Peloja, 2-1, e o Cruzeiro pega o Pouso Alegre na próxima fase. Olha, as semifinais do Campeonato Mineiro já tem datas definidas, então sábado, 6h30, tem Pouso Alegre e Cruzeiro, jogo de ida. No domingo, Atlético Mineiro e América jogam às 6 da tarde. Esse é o jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Gente, colocar um ponto final no Tarobá Esporte desta segunda-feira. Amanhã a gente volta 12h45 com uma semana de muito destaque esportivo para você. Ótima tarde, grande abraço. Vem aí o Tempo Quente.